sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Estado do Paraná. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está preocupando profissionais de saúde, especialmente daqui de Curitiba, a hepatite A. E para ajudar a gente a entender mais sobre como se prevenir e o que está causando esse surto, a gente está aqui com Cláudia Vantes, gastroenterologista do CIGEP, que é o Centro Integrado de Gastroenterologia e Hepatologia do Paraná, do Hospital Nossa Senhora das Graças. Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, para a gente estar abordando aqui um tema super importante e de momento, né, para a gente fazer uma reflexão sobre esse surto de hepatite A que a gente está tendo aqui no município de Curitiba. Perfeito. Acho que até para contextualizar um pouquinho para a audiência, a gente, só esse ano, entre janeiro e 26 de abril, a gente teve 150 casos, né, dados preliminares ali, divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. E entre 2012 e 2022, ou seja, né, uma década, a gente teve 111. Ali, a maioria dos anos teve menos de 10 casos. Então, eu queria entender, Cláudia, primeiro, o que está causando esse surto? Por que agora? Já se sabe, assim, o que está acontecendo? Isso, boa pergunta. Então, nós tínhamos anteriormente a hepatite A acometendo geralmente crianças, né? Porque a hepatite A ela é transmitida através de água e alimentos contaminados, é transmissão fecal oral. Então, a criança põe a mão suja na boca, não faz higiene adequada das mãos após ir ao toalete e tal. E era nessa fase que nós tínhamos contato com o vírus. E nessa fase, a doença geralmente é benigna. O que aconteceu? Hoje, nossas crianças são crianças de apartamento, né? Que não tem mais essa exposição, assim. Então, nós estamos tendo um contato com o vírus da hepatite A numa fase mais tardia da vida, entre adultos jovens. E nesta fase, a doença tende a ser mais grave, né? As nossas crianças atualmente estão sendo vacinadas. Então, é importante ressaltar que a gente tem vacina para hepatite A no SUS para menores de 5 anos, mas só para menores de 5 anos. Então, o que aconteceu foi essa mudança do perfil epidemiológico da população que está sendo acometida pelo vírus da hepatite A. E a gente já tem uma ideia do que levou a essa mudança do perfil epidemiológico? Então, a mudança do perfil epidemiológico ela era esperada, né? Que era essa ausência do contato com o vírus na infância, e aí a gente está se contaminando mais tardiamente, né? Eu dou aula de hepatite A e já venho falando, olha, nós vamos ter um momento que a gente vai ter uma mudança e tal, e isso está acontecendo exatamente agora. Mas por que a gente está tendo isso como um surto? Isso nós não conseguimos, ou melhor, a prefeitura não conseguiu ainda definir exatamente, né, o que é que a fonte disso, de onde está vindo esse vírus. Perfeito. Inclusive, segundo ainda esses dados também da prefeitura, né, 80% dos casos são em homens e que nem você falou, né, faixa etária entre 20 e 39 anos. Adultos jovens, exatamente. Isso. E, inclusive, é uma coisa que veio e chamou um pouco minha atenção. A vacina surgiu no SUS em 2014. Isso significa que, geralmente, essas pessoas, né, que são jovens adultas agora, não tomaram a vacina? Perfeito, perfeito. Exatamente isso que está acontecendo. Então, elas ficaram ali num gap, que nem tiveram contato com o vírus e nem tomaram a vacina, né? Então, é isso que a gente está, por isso, adultos jovens. E esse contato com o vírus previne que você pegue novamente? Isso, importante. A hepatite A é uma doença aguda, então não existe a forma crônica da doença, como a gente pode ter na hepatite C e na hepatite B. Então, ela só tem a forma aguda, e uma vez que você adquire o vírus que você tenha, você se torna imune para uma nova infecção. Então, você teve uma vez, você não vai ter mais. Entendi. E, assim, quase metade, né, dos contaminados precisaram de hospitalização e a gente tem também quase 10% de internação em UTI. Você falou, né, que os sintomas em crianças geralmente não são tão graves, nos adultos eles já são muito mais graves, né? Eu queria entender um pouquinho qual que é o sintoma e o curso da doença e quais os sinais de atenção que alguém que tem hepatite A pode ter para estar ficando grave. Tá. Então, vamos lá. Na criança, ou em alguns casos, a gente pode ter uma forma muito indolente, assim. Um mal-estar, meio enjoado, inapetente. Ah, não estou bem. Mas passa e fica tudo bem.
Em alguns casos, o indivíduo pode apresentar icterícia, que é aquela coloração amarelada dos olhos, dessa parte branca dos olhos e da pele. Pode ter um mal-estar mais intenso, dificuldade de alimentação, vômito. E uma coisa que chama muito a atenção e é um sinal de gravidade é o quadro de confusão mental que o paciente pode ter, que a gente chama de encefalopatia hepática, porque daí o dano ao fígado é tão grande que o fígado deixa de funcionar de forma adequada e alteração de coagulação do sangue. Mas, em geral, isso leva um tempo para acontecer. Então, um sinal de alerta é a icterícia, né? Ficou amarelo, procura um atendimento médico, ficou ictérico para fazer os exames, não só para hepatite A, outras coisas podem fazer esse tipo de alteração, mas nesse momento a gente está vivendo um surto de hepatite A, então tem que sempre lembrar de questionar isso. Então, agora a gente está sempre com o paciente internado com hepatite A, coisa que nós não tínhamos no passado. E nós tivemos, o município de Curitiba teve 3 óbitos por hepatite nesses últimos meses, que é uma coisa bastante impactante. Inclusive, a gente está só em abril, né? É um número muito grande, assim, proporcionalmente. É algo que Exatamente, assusta, né? assusta. E como que a doença funciona no corpo, assim? Porque ela ataca o fígado. Como que é esse funcionamento da doença? Isso. Então, o vírus da hepatite A é um vírus hepatotrópico. Então, ele vai e se aloja no fígado, principalmente, né? E ali é uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica para tentar eliminar o vírus, e isso acaba causando um dano ao fígado, né? Então, ela é uma doença que prejudica vários órgãos, mas inicialmente o fígado. E tende a evoluir bem numa maioria grande de casos. Se a gente tem aí mais de 150 casos confirmados e notificados, esses foram os casos que geralmente procuraram médico, que ficaram internados e por isso foram notificados. A gente tem por trás disso um número muito maior de pessoas que sequer procuraram atendimento médico e que tiveram o vírus aí provavelmente como uma das causas de sua patologia. E você falou um pouco sobre esse surto, de certa forma, ser algo que dava para prever que ia acontecer, né? Mas uma coisa que eu fico me perguntando, assim, tem alguma ideia de por que em Curitiba está sendo um foco tão grande? Porque eu até pesquisei para ver se tinha outras cidades, o que estava acontecendo, e eu não achei nada desse ano, por exemplo, sabe? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Sim. A gente não sabe ainda, né? Estamos contando aí com o esclarecimento disso num período curto para a gente poder atuar de maneira mais efetiva, né? Em encerrar esse surto. O que se tem feito hoje é vacinação dos contatos. Então, se a gente tem um paciente com hepatite a gente vai ali nas pessoas que moram com ele, que convivem com ele e vacina todo mundo, para tentar bloquear isso, né? É isso que ali tem pelo sido SUS. feito. Não, a vacina continua acontecendo para menores de 5 Entendi. anos. Então, seria, na verdade, o profissional responsável, né? Como você, por exemplo, que está fazendo o tratamento, que indica para essas pessoas ao redor. Exatamente. Entendi. Tá? A vacina para hepatite A, ela também é disponível pelo SUS para maiores de 5 anos em algumas situações específicas. Pacientes com outras doenças de fígado, pacientes candidatos a transplante ou transplantados, imunocomprometidos. Então, tem algumas situações específicas que a vacina é fornecida também. Mas para a população em geral, é para crianças abaixo de 5 anos. Perfeito. E quais as formas de prevenção, como um todo, que a gente pode ver e que precisam ficar ainda mais fortes, né, nesse momento? Eu acho que isso é assim o mais importante dessa nossa conversa, né? Como é que a gente pode evitar a doença? E a doença tem como ser evitada, né? Isso é importante. Primeiro, higiene adequada das mãos e dos alimentos, né? Isso é básico. E a vacina, né? A gente tem vacina disponível na rede privada para qualquer idade, no SUS até 5 anos, abaixo de 5 anos, na verdade. A vacina é extremamente efetiva. Em adultos, a gente faz 2 doses, mas com uma dose só a gente já tem um resultado bem bom. Então, se você não sabe se teve hepatite A ou não,
vá tomar a vacina, né? Ou peça para o seu médico pedir exame para ver se você já teve a hepatite na infância, geralmente. E se você não teve, tome a vacina para hepatite A. Então, essa é a ideia, né? Higiene e vacinação. Vale a pena aqui também abrir um parênteses para a gente falar da questão do sexo seguro, né? Da relação sexual desprotegida. A gente tem que ter cuidados nesse sentido. Então, também se recomenda, porque a gente tem aí um risco de transmissão também sexual, que se faça o sexo seguro, com uso de preservativo, como uma recomendação também de prevenção da hepatite A. Legal. E para a gente finalizar, eu queria fazer um bate-volta com você com as perguntas mais frequentes que tem no Google sobre o assunto, para além do que a gente já falou aqui. Que legal. Então, são 4 dúvidas, muitas sobre quem teve ou quem tem, o que pode fazer. Primeiro, quem teve hepatite A pode beber? Beber álcool, né? Álcool, Lógico, sim. assim, é uma saia justa isso. Um hepatologista... os pacientes marcam consulta comigo porque eles querem que eu diga assim, pode beber, né? Sim. O nível seguro de ingestão do álcool, ele varia muito. Tanto em relação ao gênero da pessoa, então as mulheres são muito mais sensíveis ao álcool do que os homens, do ponto de vista de toxicidade ao fígado, tá? Então, eu digo sempre, se a pessoa o casal, divide uma garrafa de vinho, eu tomo metade, meu marido toma metade. A mulher se deu mal, porque esse nível para ela pode ser tóxico, se ela tomar todo dia metade, e para o homem talvez não. Então, e a parte genética também influencia. Mas se você é uma pessoa que tem um fígado saudável, é uma pessoa que tem qualidade de vida, a gente preza muito por qualidade de vida, né? E aí entra a questão social, atividade física, uma noite boa de sono, estresse, controle de tudo isso, e você quer beber eventualmente, ok. Se você já teve hepatite A e você saiu da fase aguda, como eu disse, a hepatite A não cronifica nunca, teu fígado é saudável, você não tem gordura no fígado e tal, você pode eventualmente fazer uso da bebida alcoólica. Perfeito. Sempre com cuidado. Com moderação. E então, ela não cronifica, né? Não tem nenhuma consequência, geralmente, a longo prazo, assim. Não tem, tá? Então, a maioria das vezes, ela evolui para cura, né? Ou, na forma grave, pode levar ao óbito. Então, se você curou, teu fígado não ficou com sequelas da hepatite A. Perfeito. E qual que é o período que dura a doença? Ela pode durar até 6 meses, tá? Mas, em geral, num período de 2 meses, a gente já tem normalização das enzimas hepáticas, o indivíduo se recupera, mas é necessário fazer esse acompanhamento clínico, não necessariamente internado, isso, na maioria das vezes, a gente faz ambulatorialmente, né? Até que os exames se normalizem, que pode levar até 6 meses. E a maior intensidade dos sintomas, ela vem geralmente nos primeiros dias, dura um pouco mais? Não, ela depois da infecção, ela geralmente vem a partir da primeira, segunda semana do contato com o vírus, né? Então tem um períodozinho ali de gap e daí é que começa a ter a manifestação clínica. E aí geralmente vai até uns 2 meses? Isso. Com a mesma intensidade? Não. Isso vai melhorando. Ela tem um pico, né? E depois decai. Geralmente se resolve em 2 meses, mas pode ainda levar 6 meses. Mas o paciente, assim, fica mais prostrado no primeiro mês. Entendi. E segunda pergunta, quem teve hepatite A pode ter filhos? Pode, com certeza. Ela não é transmitida através da gestação, da placenta, nada disso, né? Como a gente disse, é transmissão fecal-oral. Então, quem teve hepatite A pode ter filhos. Quem tem hepatite A pode fazer academia? Isso depende de como você está se sentindo, tá? Então, fazer atividade física não vai piorar a tua hepatite. Eu tinha uma hepatite leve e daí eu mantive a atividade física, o trabalho, e aí a minha hepatite evoluiu de maneira ruim. Não é isso. O que acontece é que às vezes a pessoa não se sente disposta a fazer as suas atividades. Então, se você estiver se sentindo bem, você pode fazer atividade física sim. E por fim, quem teve hepatite A pode doar sangue? Pode.
tá? Quem teve hepatite A no passado, não está na fase aguda da doença, pode doar sangue, não tem problema. Curada, passou ali. Pode Perfeito. doar sangue, tá? Perfeito, então. A gente tem que lembrar que a população mais velha, a grande maioria já teve hepatite A na sua infância, né? Então, quando eu pego pacientes de 60, 70 anos, eu vou fazer lá a sorologia e vem, olha, o senhor já teve hepatite A. Nossa, eu nem soube. Pois é, mas já teve. Como é que eu sei que já teve? Porque ele não recebeu a vacina, né? Não tínhamos vacina anteriormente e ele tem lá uma sorologia positiva. Então, ele já teve contato com o vírus no passado. Muito obrigada, Cláudia. Foi um prazer ter você aqui. E essas informações eu acho que são muito relevantes, especialmente agora que é um momento de atenção para Curitiba, né? Exato. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema que eu acredito ser super importante e me colocando à disposição em outros momentos, se for necessário. Perfeito. E mais informações sobre a Cláudia e sobre a hepatite A você pode conferir no site da Revista Ampla, em www.revistaampla.com.br. Esse foi o Saúde Sem Complicação dessa semana. Muito obrigada por ter acompanhado a gente e até a próxima.